Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre decomposição de vetores, beleza? Vamos abordar aqui especificamente como é o procedimento, o que é e para que serve, beleza? Vamos então ter uma ideia geral aqui do que é uma decomposição de vetores. Nós sabemos que na física existem algumas grandezas que necessitam de identificações. São elas, no caso, a intensidade e a orientação espacial. Foi aquele caso que a gente falou, né? Porque tem grandezas que somente a força que exerce sobre ela, nós já fica claro a informação. Um exemplo no caso. Vamos supor que uma pessoa chegue para você e diga que ela estava andando a 100 km por hora. Necessita de mais alguma informação? Não, somente essa informação já é clara o suficiente para você, certo? Só a intensidade dessa velocidade já é o suficiente. Porém, no caso, tem algumas dimensões, como já falamos, que necessitam, no caso, de uma informação complementar, como direção, sentido e coisas do tipo, certo? Isso influencia nessas medidas. E isso, no caso, é um vetor, certo? O número, no caso, os valores, no caso, que não necessita dessas informações, é considerado de escalar, certo? Intensidade é um número seguido de uma unidade, como a velocidade, que era 100 e a unidade de medida, que era quilômetros por hora, certo? A orientação espacial, no caso, vamos imaginar agora uma força que nós estamos aplicando sobre a Terra com o nosso peso. Nós estamos aplicando sobre a Terra uma força para baixo, certo? Consequentemente, isso requer um sentido. Nós estamos aplicando uma força no sentido vertical para baixo, certo? Então, além da força peso que nós estamos aplicando, nós também necessitamos da direção do valor, certo? E o sentido do valor, porque ele poderia ser para cima ou para baixo. No meu caso aqui é para baixo, pois eu estou empurrando a Terra para o seu centro, certo? Com isso, onde estas informações ficará bem claro, logo tais grandezas na física, quando nós temos a intensidade, a orientação espacial, um vetor, ele fica bem claro com essas duas informações, certo? Não gera nenhuma dúvida. Porém, muitas vezes, nós não trabalhamos somente com uma única dimensão. Nós trabalhamos com 2 dimensões, 3 dimensões, certo? No espaço, no caso, que como eu chamei, na orientação espacial, no todo o espaço que a gente estamos, em todo o entorno, certo? Dado que na física, para nós descrevermos um movimento, nós vamos utilizar o sistema de coordenadas, se for para 3 dimensões, x, y, z, se for para 2, x, y, e onde no caso o x e y eles estão perpendiculares entre si, lembrando que todos os elementos, o x, y e z, eles estão ortogonais entre si, perpendiculares entre si, cada um. Você pare assim para pensar, vamos imaginar da seguinte forma. E veja aí uma quina da parede aí da sua casa. Se você prestar atenção, basicamente a quina da parede da sua casa, ela faz isso, ó. Vem aqui, aqui e aqui. Se você medir qualquer ângulo desse entre um e outro, entre um eixo e outro, ele vai dar 90 graus, certo? Aproximado, né? Porque aí no caso pode ter uma falha de nivelamento ou coisa do tipo. Mas aí na sua casa é um valor aproximado, certo? De 90 graus. O mais aproximado possível. Se você olhar uma quina assim da sua casa, onde vai ter, você vai ver, vai conseguir enxergar que vai ter 3 pontos, certo? Que vai ter 3 eixos. Eixo X, Y e Z, certo? Visto isso, vamos fazer então uma breve definição de decomposição vetorial. Só que foi só uma revisão, relembrando aqueles conceitos que a gente já vimos nas aulas anteriores. Vamos considerar aqui um determinado vetor. Basicamente, no nosso curso eu vou trabalhar com x e y. Eu vou dar uma abordada mais à frente em x, y, z, mas não vou aprofundar muito em x, y, z,
Por quê? Porque x, y, z, esses três eixos, são mais utilizados quando a gente trabalhamos na graduação, certo? Nas provas dos vestibulares, Enem e os demais vestibulares, certo? Basicamente só trabalham com as componentes x, y. No caso, dois eixos, certo? Não necessariamente pode ser chamado de xy. Eu posso chamar de xz, yz. Isso aí, no caso, fica a critério de você ou da própria mesa avaliadora, que às vezes ele pode ir lá colocar no eixo YZ e você vai ter que determinar para aqueles dois eixos, beleza? Mas de uma forma geral é trabalhado num plano. Nós vamos considerar aqui o vetor A. Esse vetor A está no plano XY, certo? Que tem a origem aqui, mostrada aqui, certo? Vamos supor que o vetor A ele esteja com uma angulação alfa de x, certo? Do eixo x até chegar nele alfa, certo? Observe que o ângulo formado entre a direção deste vetor e a direção dos eixos contido no plano do papel, certo? Esse ângulo aqui, alfa, é o ângulo contido nesse plano. Agora vamos imaginar o seguinte, que nós queremos decompor esse vetor. Nós temos esse vetor aqui que está no plano, certo? Ele está, digamos assim, não é nem de x, nem de y. Então, o que é que a gente faz? A gente vamos decompor esses vetores. Por quê, Manuel? Vamos imaginar a seguinte situação. Nessa situação, vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma determinada caixa. Nós temos esta caixa aqui. Vamos imaginar o seguinte, nós temos essa caixa aqui. Nessa caixa, eu vou aplicar uma determinada força, certo? Para cá, ó. Ela vai subir para cá, beleza? Só que o que é que acontece? Geralmente, quando nós trabalhamos vetores, nós trabalhamos com mais forças. Então, nosso interesse é fazer uma somatória de forças, certo? Para quê? Para saber se o corpo está em movimento ou se está em repouso. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que nós temos aqui, eu estou parado aqui. Eu estando parado aqui, consequentemente, a minha somatória de forças está igual a zero, certo? Por quê? Porque eu estou parado. A partir do momento em que eu me movimento, minha somatória de forças deixa de estar igual a zero, certo? E passa a estar diferente de zero. Essa caixa aqui, ela está parada. Vamos imaginar essa situação. Então, se eu não aplicar nenhuma força sobre ela e se ela permanecer dessa forma aqui, ela vai permanecer com a somatória de forças igual a zero, certo? Só que o que é que acontece? Se eu pegar essa caixa e começar a realizar alguns movimentos com ela, puxar ela para cá, eu quero dizer o quê? Quero dizer que minha força que eu estou aplicando na mão esquerda é maior do que a força que eu estou aplicando na mão direita, para que a caixa faça esse movimento, certo? Só que eu vou fazer uma força para cá e também vou fazer uma força contrária. Porém, isso aqui é uma subtração de forças. E como é que eu vou saber essa subtração de força, Manuel? Porque além de você estar puxando a caixa para o lado esquerdo, ela está subindo um pouco. Está subindo. Então, para mim saber essa intensidade de força, eu preciso decompor a força no eixo X e no eixo Y, certo? Para as duas situações, tanto para a mão de esquerda quanto para a mão direita, certo? Isso é o que a gente utiliza para decomposição vetorial. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Nós temos esse vetor e temos os dois eixos X e Y. Para decomposição de vetor, nós pegamos a seguinte situação. Vamos pegar este vetor aqui e espelhar em cada eixo. Nós vamos pegar este vetor e espelhar ele aqui em X e espelhar ele em Y. Onde com isso nós precisamos fazer o seguinte, pegar retas paralelas a cada vetor e traçar do ponto final, certo? Da seta do vetor até o eixo correspondente, o eixo X. Tracei aqui, vou agora passar aqui, ó, a mesma situação e tracei aqui. Imagine que essas duas retas aqui estejam
bem retinhas, certo? Sejam paralelas a x e essa outra paralela a y. O que é que acontece? Como eu espelhei o vetor A no eixo y, esse vetor ele vai ter aqui, ó, essa seguinte altura aqui em y, certo? E em x ele vai ter esse seguinte comprimento, certo? No eixo x, tudo bem? Aí para mim fazer essa decomposição, nós obtemos então os vetores no eixo x e o vetor no eixo y, conhecido então como AX e AY, certo? Nós temos aqui as componentes do vetor A. Agora nós devemos ter o seguinte caso. Nós temos o vetor A com suas componentes AX e AY. Lembre-se que AX e AY não é vetor, são decomposições do vetor A, certo? São componentes do vetor A, componente em x e componente em y, e não é vetor, certo? Então, A fica representado da seguinte forma: A igual a AX mais AY, componente x e componente y. Isso aqui não é vetor, certo? Esses daqui, no caso, são as componentes do vetor. Por que que, Emanuel? Porque então que você colocou aí o símbolo de vetor nessas componentes. Para quê? Para que você saiba que isso aqui é a componente em x e a componente em y. É o vetor e seus efeitos iguais é a soma dos vetores AX e AY, e o vetor AX é a componente do vetor A segundo a direção em x. E o componente de AY é a componente do vetor A seguindo a direção em y, certo? Basicamente, em termos analíticos, conseguimos observar o seguinte: conseguimos verificar que nós temos um triângulo nesse caso. Que triângulo é esse, Emanuel? Este triângulo aqui, ó, que eu rastreei aqui, que pintei ele de azul, certo? Tanto faz esse triângulo quanto esse daqui. Fica a seu critério. Eu resolvi escolher esse, por quê? Porque nós já temos um ângulo alfa aqui determinado. Já temos esse ângulo alfa aqui, que vai facilitar na definição desses resultados. Nós podemos observar também que se nós verificarmos como aqui forma um ângulo de 90 graus, nós podemos também utilizar a lei do Teorema de Pitágoras, certo? Que o Teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós podemos utilizar essa ideia também nessa parte aqui. Se nós precisarmos determinar um AX, e se nós temos o A e o AY, conseguimos determinar por essa situação aqui, por esse cálculo em questão, beleza? Então, como a gente já utilizamos essa ideia, nós temos a analogia da seguinte coisa. Nós temos a analogia do seno, cosseno e tangente, que nós podemos utilizar aqui nessa decomposição de vetores. Só relembrando aí desses conceitos matemáticos, caso você não lembre, nós podemos utilizar isso daqui, ó, que cosseno de alfa é igual a cateto adjacente. Cateto adjacente é quanto? Cosseno de alfa, cateto adjacente é A de x, sobre hipotenusa. Hipotenusa é A. E o seno de alfa vai ser igual a cateto oposto. Por que oposto, Emanuel? Se a y está desse lado. Só que se nós pegarmos essa reta aqui, essa seta que está aqui, esse componente vetorial, e nós projetarmos ele aqui, ó, desse lado, o comprimento aqui vai dar o mesmo, certo? Então, aqui também é a y. Então, o seno de alfa é igual a AY sobre A, onde no caso aqui, nós podemos fazer também o caso para a tangente, caso nós queira determinar o ângulo em questão aí, beleza? Fazendo então o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Basicamente, nós definimos aí como determinar, como encontrar as componentes AX e AY, certo? Do vetor
A, certo? Na próxima videoaula nós vamos concluir esse procedimento aí, essas informações de decomposição de vetores, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.